Olá, 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 meus queridos amigos, tudo bem por aí? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do seu podcast favorito, Chave Mestra Podcast. E olha só onde nós estamos. Na Bienal do Livro, exatamente. O estúdio mudou e hoje nós estamos aqui acessando essa energia, essa alegria e levando a mensagem dos nossos autores ainda mais longe. Quem não conhecia a Chave Mestra, passando aqui no stand, com certeza vai conhecer. E vai querer saber um pouco mais das histórias, do conhecimento. E essa é a nossa missão, levar a sua mensagem mais longe. E eu, Damaris, a sua host, estarei entrevistando hoje o nosso querido autor deste livro, que o lançamento será aqui na Bienal. O título do livro é DNA da Prosperidade, desbloqueando o seu potencial para prosperar. E hoje você vai conhecer o Ravel Vieira. E a gente estava até conversando aqui sobre o nome dele, né? Que é bem típico, o nome judaico. Quem é o Rafael? Ele mora aqui no Rio, né? Um carioca da gema, é assim que chama? Sim. Bacana. Casado com a Tatiana, pai do Gabriel, mentor, educador financeiro, formado e licenciado pela Academia Roberto Navarro, o Instituto Ciência da Riqueza, graduando em gestão financeira, especialista em investimentos. Então, gente, você precisa dar um up na sua vida financeira? Esse podcast é para você. Então, já pega aí o seu papel e a sua caneta, porque nós vamos falar sobre o capítulo que fala assim, ó, como transformar gastos em investimentos. Eu quero saber. Então, desde já, seja muito bem-vindo, Ravel. Muito obrigado, Damaris. É um grande prazer estar aqui, né? Uma experiência realmente transformadora, participar do livro, né? A escrita desse capítulo e contribuir um pouquinho, né, com o meu conhecimento, a minha trajetória de vida sobre educação financeira e sobre os investimentos. Perfeito. Então, eu gosto sempre de agradecer, porque poucas pessoas têm essa oportunidade e menos ainda aceitam a oportunidade, né? Então, parabéns Exatamente. por aceitar o desafio Obrigado. de compartilhar o seu conteúdo e obrigada por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Olá. Eu li um pouco aqui do seu currículo, mas fala um pouquinho mais de você. Como que você entrou nessa área? Sim, então, eu venho da área de engenharia elétrica e eletrônica, né? Uma área um pouquinho diferente Um pouquinho da diferente, área a de minha concepção é finanças. bem diferente. Sim, eu vim construindo ao longo da minha história a trajetória voltada para essa área de elétrica e eletrônica, né? Desde o meu curso de formação em profissional em elétrica, depois o técnico em eletrotécnica, até eu fui trilhando essas oportunidades que foram abrindo até chegar na graduação em engenharia elétrica e eletrônica. E eu fui empreendendo nessa área até que eu me esbarrei com um grande problema. Não saber sobre educação financeira e precisar muito utilizar a educação financeira na gestão do meu negócio, no empreendedorismo. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a estudar, a buscar conhecimento, me apaixonei por finanças e eu migrei para essa área. Como que foi essa transição? Foi tranquila? Teve desafios? Você sabia exatamente ou você foi se encontrando no meio do caminho? Eu fui me encontrando um pouco no caminho, né? A partir do momento que eu notei que eu precisava desse conhecimento, eu fui buscar, né, com bastante sede, esse conhecimento que eu necessitava para minha própria vida e para o empreendedorismo também, para o meu negócio. E eu acabei, assim, os desafios foi que eu demorei muito para encontrar um conteúdo compilado que me desse um passo a passo para seguir e obter o meu resultado. Então demorou muito tempo para poder conseguir realmente conhecer quase tudo sobre o mercado financeiro. Sim. Foi um grande desafio por esse lado, mas eu consegui trilhar o caminho com persistência, né, com bastante sabedoria e alcancei realmente esse conteúdo, né? Que bacana, que bacana. E como foi pra você quando você recebeu o convite para participar aqui do DNA da Prosperidade? Sim, então não estava nos meus planos, né, a escrita de um livro ainda esse ano, em 2025, Mas você já tinha pensado porém na já sua vida, na sua mente já tinha passado, mas pensou assim, é futuro. exatamente, eu pensei mais projetado para o futuro, só que o curioso foi que eu já estava me preparando, né, eu tinha preparado um conteúdo especial para o meu e-book, né, meu livro digital sobre educação financeira. Então, Bacana. meio do caminho já estava ali, já estava caminhando no meio do caminho. Aí surgiu essa oportunidade, esse convite, e quando eu recebi o convite, eu realmente percebi que era o momento exato. Apesar de eu não ter percebido antes, eu notei que era o momento exato participar da escrita desse capítulo.
casou, você já estava produzindo conteúdo, mas espera aí, ao invés de escrever só um livro digital, deixa eu aproveitar e já ter um livro físico publicado por uma editora, foi mais ou menos Exatamente. isso que você pensou? Exatamente. E realmente eu percebi que o alcance do livro físico, no livro nacional, né, e internacional, ele consegue alcançar pessoas que talvez eu nunca pudesse presenciar, né, trocar ideias e acrescentar na vida daquela pessoa. Eu vou te falar que esse é um dos maiores benefícios da coautoria, porque você costuma alcançar o seu nicho, o seu Exatamente. raio de atuação. Até mesmo você que está na internet, que tem outras pessoas espalhadas, mas eles conhecem você. Agora, eles não conhecem, por exemplo, o nosso querido José ali. Sim. Então ele levando você para o público dele, vai ter pessoas que você talvez nunca ia alcançar, mas consegue alcançar. Você viu essa Exatamente. Eu oportunidade? vi essa grande oportunidade através do livro e percebi que eu estava ali preparado, só não tinha percebido isso. Mas através do convite eu pude ter uma clareza melhor e vi que era o melhor momento de participar mesmo do livro. Que bacana. Você lembra quem que foi que te trouxe para o projeto? Ó, quem foi? Foi o Renan Oliveira. O Renan, pô, que Renan. bacana. Sim, Muito gente boa ele, né? muita gente boa. Pois é, Deu toda depois você tá me devendo assistência. aí um chocolate, viu? É verdade. Que bacana. E você não estranhou, não achou que era golpe, você acreditou logo de primeiro? Não, a princípio, né, eu pesquisei um pouquinho, né, sobre a carreira dele, o trabalho que ele realizava, e eu percebi que realmente era de confiança o projeto. Pô, que bacana. E me conta, o que ou quem te inspirou para trazer esse conteúdo que você trouxe aqui no seu livro? Sim, o meu conteúdo, na verdade, a inspiração dele veio de toda a minha trajetória de vida, começando pela inspiração na minha própria vida, as minhas superações, as pessoas ao meu redor, no qual eu convivi, da minha família, né, meus tios, minha mãe, meus pais, e também parte também dessa contribuição veio das pessoas que eu trabalho hoje, mentorando, assessorando, né, e fazendo com que essas pessoas possam sair do caos financeiro para a prosperidade. Muito bacana, você se inspirou nessas pessoas para trazer esse conteúdo. Sim. Você viu que é uma dor que elas têm e aí você escolheu esse tema, mais ou menos isso. Exatamente. É uma dor que não só eu vivi, como a minha família viveu, como as pessoas que eu convivo e trabalho vivem até hoje, né? Esse grau altíssimo de dificuldade financeira. Não, agora você vai ter que contar um pouco mais. Que dor é essa? Que você viveu, que a sua família viveu, que muitas pessoas ao seu redor têm vivido? Sim, sim. Basicamente, resumindo um pouquinho, trazendo no início, a minha família veio de uma origem humilde, né? Algumas pessoas que me conheceram na trajetória do caminho não sabem disso, mas a minha família veio de uma origem humilde. É mesmo? A minha parte de mãe e meus avós, eles vieram do interior do estado do Rio de Janeiro, de Campos, né? A minha parte paterna, a minha avó, mãe solo, veio com os seus 2 filhos, meu pai e meu tio, de Sergipe, Aracaju, do Nordeste, e ambos vieram para a capital do Rio de Janeiro para buscar, né, um estilo de vida melhor, oportunidades melhores, devido à grande dificuldade financeira da situação que eles viviam, né? E esse foi o primeiro passo da história. Eles buscaram essa melhoria de vida, vindo para a capital e trabalhando aqui na capital do Rio, quando meus pais se encontraram, né? Ah, eles se conheceram aqui. Sim, sim. Mas o legal é que, desde os meus avós até os meus tios, que nasceram aqui na capital, meu pai também, todos eles compartilharam de uma coisa em comum, que foi o empreendedorismo. Apesar de todos serem de áreas diferentes, né? Minha mãe e minha tia vieram da área educacional, foram professores durante muitos anos, se tornou pedagoga e fundou uma escola, né? Um colégio, Que sim. bacana. Meu pai ele é artista plástico até hoje, né? Então ele Interessante. empreendia, trabalhava muito dessa forma autônoma. Meu tio, irmão dele, veio da parte do ramo alimentício, abriu uma pensão, depois conseguiu construir um restaurante com a sua esposa e seu filho. E os meus outros tios foram para a área de vendas, de autopeças. Então, toda a família, né, que veio após os meus avós, lado paterno, lado materno, tiveram em comum essa mudança de vida através do empreendedorismo. E através da vida deles, de todas as suas experiências, eu crescendo e vivendo com eles, eu pude aprender tanto com os seus erros, né, quanto os seus acertos. Isso foram 2 coisas que eu aprendi. Com o lado que eles tiveram, a sua relação com as finanças e a sua relação com o empreendedorismo. Isso eu trouxe um pouquinho para a minha vida
iniciei já desde cedo trabalhando com meu tio, depois busquei a minha própria trajetória, fazendo curso menor aprendiz, fui para a área de elétrica, me formei em técnico, até que cheguei na graduação em engenharia. E durante toda essa trajetória, falando de trabalho, eu trabalhei em diversos cargos, diversas profissões, desde estagiário, operador de telemarketing, né, auxiliar de fábrica. É Passei por mesmo? toda essa trajetória, Que legal. mas criando assim uma trajetória na parte elétrica e eletrônica. Até que, mais ou menos quando eu conheci minha esposa, foi mais ou menos na época que nós nos casamos, foi quando eu já consegui utilizar todo esse conhecimento para empreender. Peguei toda essa bagagem familiar e pessoal e comecei a empreender no ramo de elétrica e eletrônica, né? Uma empresa de segurança eletrônica. Que E aí interessante. foi muito interessante, foi muito bom, né? Eu consegui aplicar todo esse conhecimento de vida, até que eu esbarrei com um grande dilema, foi a dificuldade financeira pessoal e dificuldade financeira no empreendedorismo, no negócio, No né? negócio. Ainda mais no Brasil, um país onde é muito difícil você empreender, Bem você desafiador. ser dono de negócio e não temos uma base sólida de educação financeira. E esse foi meu grande desafio. Quando eu me deparei com essa situação, aí eu comecei a perceber, entender que eu precisava buscar esse conhecimento específico de educação financeira. E foi aí que começou a minha trajetória na educação financeira e nos investimentos. Busquei diversos cursos, fiz diversos treinamentos em bancos, corretoras de Legal. investimento, né? Também de empresas independentes que tratam sobre esse ramo de finanças. E fui construindo ali um pouquinho com o meu conhecimento, tijolinho por tijolinho, até que eu descobri uma paixão pela área de finanças, que eu poderia não só aplicar para mim esse conhecimento, mas que eu poderia também transbordar na vida de outras pessoas e trazer esse conhecimento para a transformação de outras pessoas. Que história Basicamente sensacional. essa. Não, é muito bacana isso, porque o que você falou é muito real. Se eu consigo ver as pessoas de sucesso ao meu redor fazendo algo, eu consigo aprender com os erros deles, né? Quais foram os principais aprendizados que você teve nessa jornada? O que você viu ali que você falou, olha, isso aqui eu não preciso fazer, né? Não, e isso aqui eu preciso repetir. Me conta, assim, um aprendizado bom e um aprendizado ruim. Tipo, um erro que você aprendeu, que você falou assim, isso aqui eu não vou cometer, ou isso aqui eles estão fazendo muito bem, eu vou repetir isso aqui. Sim, eu acredito que um marcante, né, seria a parte de crédito, a relação com o crédito. O empreendedor, né, há momentos que ele precisa tomar crédito para realizar alguns projetos, para crescimento, e nós temos que ter uma relação de muita sabedoria nesse momento. Eu acredito que esse é um erro, você tomar crédito sem ter a consciência de como você vai conseguir gerir, como você vai conseguir aplicar para ter o retorno desejado. Então foi um aprendizado que eu tive com relação ao crédito, a gestão dele, e que eu pude aplicar de melhor forma para mim também. Muito bacana. Esse é o principal acerto. E o principal erro? Olha, Revela, coloca na mesa. eu acredito que o principal erro é a falta de controle nas finanças, de acompanhamento, acho que eu poderia dizer assim. O controle começa com o acompanhamento, você tendo a ciência daquilo que entra, aquilo que sai, desde suas finanças pessoais mesmo, semanalmente, tendo um acompanhamento semanal, fazendo anotações semanais, diárias, semanais e mensais. Eu acho que o principal erro, né, que eu pude aprender nessa trajetória é deixar a vida levar e não acompanhar de perto a parte de orçamentária e de controle financeiro. Muito bacana. Você colocou, tá bem dinâmico aqui, né, o Sim, seu sim. capítulo, que a sua mentalidade é o início. Por que você fala isso? Que a sua mentalidade é o início? O início de toda a relação com o dinheiro começa na mentalidade, né? Eu abordo primeiro a mentalidade porque ela é mais importante até do que a parte técnica. Digamos assim, o início começa com a mentalidade, né? Não adianta você aprender muito conteúdo técnico de finanças se você não tem uma relação boa com o dinheiro. E eu abordo já no início do capítulo os principais extremos dessa relação. Aquela pessoa que tem uma relação de medo com as finanças é mais raro, mas tem. A Aham. pessoa que ela quer poupar a qualquer custo,
e ela acaba deixando de viver alguns momentos presentes ali, com medo de ocorrer alguma emergência. Existem essas pessoas e que também, nesse ponto, não é uma relação saudável com o dinheiro e com as finanças. Mas o que eu abordo mais, até no capítulo do livro, é o outro extremo, que eu acredito que a maioria da população está ligada a esse extremo, que é o gasto em excesso, né, o consumo em excesso. E esses dois polos não são saudáveis para uma vida financeira. Eu abordo eles, né, esses principais, e eu busco trazer a pessoa para o, digamos assim, o equilíbrio entre Sim. esses dois polos para poder se tornar saudável financeiramente. O que você diria que leva as pessoas a gastarem tanto assim? Porque realmente eu tinha parado, não tinha parado para pensar, mas o consumismo aumentou absurdamente, né? Tem hoje até Uhum. pessoas shopaholics, não sei se é essa palavra, mas viciadas em comprar, em gastar. Aham. O que tem levado as pessoas a esse caminho? Olha, Na sua opinião? na minha opinião, há todo um conjunto de fatores, né? Tanto as instituições, na questão do crédito, como eu falei, as instituições liberarem um crédito superior para a pessoa, quanto também a pessoa embarcar, né, nessa mentalidade de não sentir o gasto. Quando a pessoa utiliza muitas ferramentas de crédito, como cartão, ferramentas que não doem no bolso, são menos sensitivas, a tendência é você escorregar nas finanças, porque você não sente aquela dor do dinheiro naquele momento. Eu acredito que esse seria o ponto Se a principal. gente voltasse para antigamente, onde toda hora tinha que colocar um dinheiro para pegar, você acredita que esse consumo, esse gasto seria reduzido? Seria um pouco reduzido, né? Então, assim, hoje em dia, como realmente tudo está eletrônico, mais informatizado, né? Mais simples, mais fácil, contribui muito para esse descontrole. Mas existem ferramentas, que a segunda parte do livro eu trato dessas ferramentas, que você consegue assumir esse controle. Não, agora você vai ter que. Gente, eu tô ajudando vocês, calma aí. Você falou que tem umas ferramentas. Beleza. Nós não vamos falar todas, porque a gente Uhum, quer que as pessoas adquiram o livro, porque ela vai encontrar ali não só no seu, mas ela vai investir na vida dela e vai recuperar sim. muitas vezes. Mas, libera para quem está assistindo esse podcast, comenta aí uma ou duas ferramentas que ela já pode ajudar nesse fator. Sim, eu falo no livro sobre um dos métodos que eu utilizo, que é o método EMIR, né? Que é você eliminar as despesas estão em excesso, né? O M seria manter as despesas que são mais essenciais, né? E a partir desses pontos você chegar ao investimento e ao redirecionamento da sua finança, né? Então, os pontos principais que eu poderia falar inicialmente do método EMI seria, primeiro, você começar a priorizar o que é essencial. Existem hoje em dia muitas plataformas, acesso a muitas ferramentas digitais que roubam fatias do nosso orçamento sem muitas vezes a gente perceber. É aplicativo, né, algo que você precisa às vezes no dia a dia, mas não precisa tanto. E a soma dessas coisas, né, streaming e tudo mais, vão fazendo com que o nosso dinheiro vão para esses gastos invisíveis. Então, a primeira ferramenta seria eliminar esses gastos invisíveis, manter o que é essencial, né? E o segundo passo seria a parte de investimento, que vai gerar uma renda passiva, pode gerar uma liberdade financeira para a pessoa. Perfeito. Hoje as pessoas elas te procuram. E qual que é o estado da maioria das pessoas? Eu sei que tem todo tipo, né? Tem gente que tá Sim. super endividada, eu sei também sei que tem aquelas pessoas que até ganham bem, mas gastam tudo o que compram, e tem aquelas Uhum. pessoas que de fato precisam e querem investir. Tenho dinheiro sobrando, o que eu faço com esse dinheiro? Não quero colocar na poupança, né? Que até eu, que não sou especialista, sei que Sim, que poupança não a gente é. tá perdendo dinheiro, Exatamente. mas qual que é o maior, onde que é o estado que as pessoas te procuram, onde elas estão? O estado principal, como eu abordo no livro, é a questão do consumo excessivo. Esse é o estado principal, por isso que eu abordo com mais ênfase nele. Então, a grande maioria das pessoas me procuram nesse estado de consumo excessivo, de descontrole, falta de acompanhamento das suas próprias finanças. E aí, isso faz com que a pessoa não entenda a própria situação, né? Ela vai deixando com que o dia a dia tome conta das suas finanças e ela não assuma o controle. A grande maioria das pessoas que me procuram se encontram nessa situação. A grande maioria? A grande maioria.
E conta aqui alguns cases de sucesso. Como que elas chegam para você super consumistas e como que elas saem? E como que é o seu atendimento? Você atende em grupo? É uma consultoria? É uma mentoria? Como que funciona aí o seu acompanhamento? Sim, primeiramente eu digo assim, o início, eu utilizo a minha página do Instagram, né, a Invista com Ravel, como o primeiro acesso, o primeiro ponto de alcance das pessoas. E lá no link da minha página, na minha bio, eu já tenho o passo a passo inicial, que eu já, para as pessoas às vezes que não tem como investir primeiramente numa mentoria, Que num acompanhamento pessoal, legal! ela pode baixar uma planilha gratuita de orçamento. E o segundo passo, ela pode adquirir um livro digital, por exemplo, com os conceitos básicos, então ela consegue progredir nesse conhecimento, até chegar àqueles que têm interesse e que podem ser mentorados, né? Que é o alcance mais completo dessa minha trajetória com as pessoas, e essa mentoria funciona como um acompanhamento, né, periódico. E aí a pessoa às vezes pode escolher, dependendo da situação, pode ser de 3, 6 meses, um ano, e a gente faz todo o tratamento, desde a educação até chegar no ponto que a pessoa consiga poupar, montar uma reserva e investir. Pô, que bacana, hein? Que bacana. Então você que está nos ouvindo já pode aproveitar esse presente que o Ravel tá dando, tá? Entra lá. Ele acabou de falar aqui o Instagram, mas nós vamos deixar aqui também na descrição do livro, na descrição do vídeo, perdão. Entra lá, entre em contato com ele, fala com ele. Primeiro, adquire esse livro que está sensacional. Nós estamos falando de apenas um capítulo, mas o livro inteiro está focado em trazer conhecimento e transformação para a sua vida. Então você precisa adquirir o DNA da prosperidade. Então você pode adquirir diretamente com o Ravel. Tá? Entra lá no perfil dele e faz esse teste, aproveita essa planilha. Por quê? Porque precisa começar a organizar. Eu quero dar só mais um spoiler. Claro. Só mais um spoiler do seu. E eu prometo que é a última. Spoiler. E eu vou ler depois a sua frase de impacto. Mas eu vi aqui que você trouxe algo que nem todo mundo fala, que é o que a Bíblia ensina sobre o dinheiro. Sim, verdade. Muitas pessoas falam que, ou melhor, foi muito divulgado e ensinado nas igrejas, né? Que o rico não entra no reino dos céus, que o rico, ele vai pro inferno, que não pode querer se tornar rico. Qual que é a sua visão e o que a Bíblia fala sobre isso? Sim, é interessante. E por que você trouxe esse conteúdo? Esse ponto, eu trouxe esse conteúdo para o meu livro porque, assim, eu não poderia deixar de acrescentar algo que eu vivo, né, que faz parte da minha trajetória, né, como a minha fé cristã e os ensinamentos que eu aprendi com a fé cristã, com a Bíblia, né, que hoje em dia é tão importante eu trazer esse conteúdo porque é um conhecimento muito deturpado. Né, o conhecimento verdadeiro da Bíblia ele é muito deturpado. E os conhecimentos que a Bíblia traz sobre finanças também são muito interessantes. Né? A começar da relação, né, ao que Jesus diz sobre o dinheiro. Né? Que o dinheiro ele não é a raiz dos males, mas a colocar o coração, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E as pessoas interpretam de forma, né, equivocada, colocando o dinheiro como um vilão, mas o dinheiro nada mais é que uma ferramenta de transformação. Você pode usar, né, para malefício, né, ou não saber usar e se não se beneficiar por ele, ou usar como ferramenta de transformação de pessoas ao redor. Então a Bíblia ela traz conceitos muito importantes, né, sobre fidelidade, sobre generosidade, né, e todos esses conceitos são quase perdidos hoje em dia, né. É importante resgatá-los e colocar à exposição nesse livro. Super necessário, porque precisa desmistificar essa crença, né? Exatamente. Que foi instalada, eu diria que na maioria dos cristãos, que é o público que mais segue, né, ali os ensinamentos da Bíblia. Muito bacana. O que você acredita que esse livro do DNA da prosperidade vai gerar nas pessoas? Qual a transformação? Olha, a grande transformação, né, principalmente do livro DNA, é uma transformação completa pessoal, né? É uma prosperidade que não está relacionada somente ao dinheiro, se tratando do livro, né, do conteúdo completo que todos os autores estão compartilhando nesse livro. Ele trata da prosperidade, que a prosperidade não é simplesmente ser rico, milionário,
mas a prosperidade é você viver bem com o que você tem, de forma sustentável, de forma equilibrada, né? Isso não se remete apenas a finanças. Apesar do meu capítulo ser específico para finanças, eu acho que a principal transformação do livro é trazer uma transformação de prosperidade, uma forma de equilíbrio para a pessoa, né? E o meu capítulo em si, ele já trata sobre as finanças, a principal transformação seria a vida financeira. Perfeito. E como que eu consigo multiplicar minhas finanças? Porque tem o. Beleza, eu já eliminei a maioria dos gastos e agora já consegui me organizar. E Sim. como que eu consigo multiplicar? O que que você costuma direcionar aí os seus mentorados? Sim, o primeiro passo após a pessoa quitar suas dívidas, reorganizar e assumir o controle financeiro, o primeiro passo é ela garantir a sua reserva de emergência, né? A reserva de emergência ela é aquele paraquedas, aquele extintor de incêndio, né? Sim, Numa situação que você precisar. Então, o primeiro passo é começar por ela. Então, quando você vai investir, as pessoas não entendem, muitas não entendem que investir não é só obter lucro ou plantar a semente do futuro. Ela começa com o presente, com a reserva de emergência, que é aquela reserva que ela vai garantir qualquer imprevisto que você tenha a ter. E essa reserva de emergência, dado o momento que nós temos, né, no país de inflação e tudo mais, ela precisa ser investida também. A reserva de emergência ela não é só um dinheiro para guardar no colchão, na carteira, na poupança, né? Então ela já começa, a parte dos investimentos começa com essa reserva. Mas claro, em ativos que você consiga resgatar facilmente, possui bastante liquidez. Após a construção dessa reserva, aí a gente parte para a parte da liberdade financeira, que seriam ativos a médio e longo prazo, né? Para construir uma receita, uma renda passiva, né? Eu abordo na minha mentoria parte de renda também, né? Das legal. três rendas, que seria a renda ativa, nosso trabalho principal, que Uhum, assume a maior parte do nosso tempo, a sim. renda extra, que ela complementa, pode ajudar na quitação das dívidas, como ajudar nos investimentos também. Ela assume um tempo um pouquinho menor que a renda ativa, até chegar na renda passiva, que os próprios investimentos conseguem gerar renda passiva e uma liberdade para a pessoa. Renda ativa, renda Renda, passiva, renda passiva e renda extra. renda extra, com certeza. Você teve que fazer também uma renda extra? Você vivenciou isso? Ou você foi de. Porque você fez uma transição de Sim, carreira, né? essa transição justamente eu usei o conhecimento de finanças como renda extra na época que Ah, eu legal. estava na outra carreira. Então, antes de fazer, você de feito fez, você de fato fez uma transição, Uma porque tem muitas transição, pessoas né? que só cortam a ponte, Aham, sai de um pro outro, mas você sim, não, você estava atendendo já já. enquanto você tinha o seu trabalho principal e depois você. Já foi um grande desafio, porque eu precisava, né, cumprir com as obrigações do meu primeiro principal negócio, minha principal renda ativa. Estava dedicando tempo para adquirir conhecimento, para fazer essa transição e ainda com esse pouco conhecimento que eu gradativamente fui adquirindo, eu fui fazendo a renda extra, né, auxiliando algumas pessoas na parte financeira. Mu- Muito bom, muito bacana. O que que você espera agora que nós vamos fazer o lançamento do livro, né? Qual que é a Uhum. sua expectativa para 2025, 2026? Quais os seus planos? Então, meus planos praticamente são assim, conseguir, né, fazer com que a Invista com Ravel, o projeto Invista com Ravel, venha se potencializar, né, através do livro, do lançamento, através do trabalho que eu tenho desempenhado e consiga alcançar realmente muitas vidas, né, nesse tema tão importante. Você pretende esse seu livro que é só digital, que é um solo, né, que a gente chama quando é Sim, de uma pessoa. Você pensa em tornar ele físico também? talvez sim. Eu Talvez sim, acredito que né? sim. Perfeito. Converse com o Renan, hein? Aham. Maravilha. Eu queria ler a sua frase de impacto, que eu também achei bastante Uhum. interessante. Gastar é consumir o futuro no presente. Vou repetir isso aí, galera, para vocês anotarem, tá bom? Gastar é consumir o futuro no presente. Mas calma, não precisa se preocupar, porque tem outra frase maravilhosa. Investir é construir o futuro no presente. Então você escolhe, né? Qual Exatamente. futuro você quer ter. E aprenda a mudar o destino do seu dinheiro. Então vamos lá. Gastar é consumir o futuro no presente. Investir é construir o futuro no presente. Aprenda a mudar o destino do seu dinheiro.
Fala um pouquinho, o que inspirou a trazer essa frase? Justamente o ponto principal foi o tema do capítulo, né? Transformando os gastos em investimentos. Eu trouxe na frase que eu abordo como frase principal, justamente qual a consequência que traz o gasto. O gasto nada mais é, simplificando e resumindo, que você antecipar, você ao invés de lançar a sua semente para o futuro, você está consumindo ela no presente, deixando de olhar o horizonte do futuro. E quando você investe, você está olhando para frente e está construindo já no presente esse futuro. O que você acha aí de rendas muito variáveis como criptomoedas? A criptomoeda seria um ativo que é muito volátil, né? Ele é muito especulativo, mas existem criptomoedas, as principais, como o Bitcoin principalmente, são ativos que dá para se pensar em investimento a longo prazo, como patrimônio, né? Mas como um patrimônio futuro, para a pessoa olhar com essa visão, não para comprar aqui e vender mais um pouquinho à frente. Você não é muito a favor do trader? Não, sou trader também. Ah, você é trader também? Sou trader, mas não de criptomoedas. Não, de Eu opero criptomoedas. ativos do contrato futuro na Bolsa de Valores B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A criptomoeda, por ser um ativo com propósito de futuro, não é ideal fazer negociações focado no presente e a médio prazo. Nem se eu vender enquanto está na alta e comprar de novo quando está na baixa? Você pode fazer isso, é possível você conseguir lucros dependendo dessa análise, que pode ser uma boa análise, porém o foco principal, cada ativo tem um propósito. Ele foi feito para um propósito, ou seja, o potencial maior dele é gerar uma renda, um patrimônio mais à frente. E é por isso que, então, muitos países hoje estão fazendo algumas reservas de Bitcoin, né? Exatamente, porque o futuro do Bitcoin é se valorizar, então o principal potencial dele é você investir para o longo prazo. Muito bacana. Essa sacada eu não tinha, viu? Sim. Muito obrigada por compartilhar. Uhum. Gente, nós já estamos encaminhando para o fechamento, para os últimos minutos. Que bacana. Primeiramente, parabéns pela sua trajetória. Você trouxe vários insights, trouxe alguns spoilers aqui do livro também, que o pessoal é muito grato por isso. Eu queria que você deixasse uma última chave. A chave é aquela que abre muitas portas, né? Que traz ali algumas reflexões. Pode ser uma tarefa, pode ser uma dica, pode ser um pensamento. Eu queria que você liberasse uma chave para quem está nos ouvindo. Ele não pode sair se de tudo que você falou ele não lembrar de nada, ele tem que lembrar dessa última chave. Qual seria ela? Sim, eu vou começar falando da porta que ela abre, né? Essa porta, existe uma porta chamada liberdade financeira. E essa porta é como se fosse uma porta de vidro, né? Ela parece acessível a todos, ela pode ser acessível, mas ela parece acessível a qualquer pessoa. Quando você observa ela, você vê que ela proporciona um futuro promissor para você, mas quem não possui uma chave, a chave específica para abrir essa porta, continua esbarrando nas suas próprias barreiras, nas suas próprias limitações de mentalidade com o dinheiro e não consegue acessar essa porta. Porém, a boa notícia é que existe uma chave para acessar essa porta. E essa chave é mudar uma mentalidade de consumo para uma mentalidade de investimento e construção. Mudar a mentalidade de consumo para investimento e construção. Exatamente. Adorei essa frase. Essa é mais uma frase de impacto mais aí. uma. Que você pode utilizar nos seus próximos livros, né? Porque você também não vai parar por aqui. Com certeza não. Já pensou em palestrar? Já pensei. E o que tá esperando? Eu acho que é mais o primeiro passo, assim como o livro, né? Perfeito. Então, olha só. Lá na editora nós temos o IDEC, que toda terça-feira tem palestra e tem alguns espaços para os nossos autores também. Então já vai. Você é daqui do Rio, Eu sou né? daqui do Rio. Não tem problema, nós estamos abrindo uma unidade aqui. Olha que legal. Então vai ter espaço ali para os nossos autores. E nos eventos que nós fizemos aqui também, ó. Aqui tem também há espaço, né? Há espaço. Há oportunidade. Mas também pode começar nas comunidades. Começa com palestra gratuita, vai levando o livro. Essa é uma ótima forma de divulgar também. Perfeito, obrigado pelas dicas também. Disponha. E tem muito mais. Gratidão por toda a entrega. Parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho. Tá Eu que agradeço, muito obrigado. E muito obrigado a você que esteve conosco até esse momento. Espero que você tenha anotado os insights. Coloque aqui nos comentários pra gente também saber o que você mais gostou de ouvir. Nós vamos deixar o Instagram
do Ravel na descrição, então você pode se conectar com ele, aproveita o brinde, o presente que ele te deu, a planilha, vai lá, faz o download, começa a organizar a sua vida financeira e depois também vem contar o testemunho, o que mudou na sua vida, tá bom? Um grande abraço, um beijo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!